Olá pessoal, aqui é o professor Gervásio, né? Nós estamos ministrando a base Promoção à Saúde do Trabalhador, né? A base técnica da Escola Técnica Redentorista, que já está em andamento, e por questões da pandemia, né, a escola adotou a modalidade EAD, né? Então espero que vocês compreendam. A gente vai gravar, né, a partir de então essas aulas para finalizar o módulo, né? E a gente espera que a gente possa ter uma boa interação, que a gente possa trocar experiências, conhecimentos. Vai haver oportunidades para vocês fazerem questionamentos, perguntas, né, na plataforma da escola, certo? E por esta situação a gente está adotando essa modalidade EAD. A gente espera que com as nossas orientações e o compromisso de vocês, que vocês possam se desenvolver, aprender também nessa outra modalidade, uma experiência nova, mas que também é uma realidade tecnológica, né? Então assim, vamos experimentar. A escola tem, né, compromissos com vocês no sentido de repor essas aulas presenciais em outras oportunidades, de tal forma que vocês não terão prejuízos. Então isso já foi explicado para vocês. Algumas informações que a gente precisa aqui especificar no que diz respeito à questão das avaliações. Bem, na nossa base de promoção à saúde, nós já fizemos uma avaliação parcial. Eu estou com o resultado dessas avaliações. Posteriormente, por WhatsApp, né, individualmente, a gente pode ir repassando o resultado das avaliações de vocês. E nessa modalidade, né, EAD, a gente vai fazer atividades, e essas atividades somadas né, totalizarão a nota da segunda avaliação de vocês, tá bem? Então, o nosso tema, né, dando procedimento aos diversos assuntos que já foram ministrados no nosso curso técnico na base de promoção à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então o tema da vez é a questão da medicina do trabalho, que também, né, pode ser considerada medicina ocupacional, uma vez que esse termo ocupacional, né, de certa forma remete a trabalho, tá bom? Ok? Então vamos lá, pessoal. A questão, né, dos cuidados, a atenção com a saúde do trabalhador não é algo tão recente não, tá certo? Ok? De uma forma mais técnica, vamos dizer assim, mais científica, a gente vai partir dos estudos de Bernardino Ramazzini, né? Foi um médico que se dedicou, né, a identificar, né, situações, ou seja, profissões que trouxessem, que podiam trazer adoecimento ao trabalhador. Então Bernardino Ramazzini, médico, ele foi quem primeiro descobriu essa relação, né, entre trabalho e adoecimento, certo? Então Bernardino Ramazzini, ele também foi quem deu origem à anamnese, que seria um tipo de entrevista, né, perguntando qual seria a profissão, e aí, dependendo da profissão, se diria qual era a doença que a pessoa poderia ter. Por exemplo, quem trabalha com amianto, problemas dos pulmões, né, quem trabalha com metais pesados, né, problemas no fígado, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, de acordo com a profissão, ele foi fazendo essa anamnese e ele foi catalogando também. Então, de forma técnica, como eu já falei para vocês, a gente vai partir dos estudos de Bernardino Ramazzini. Claro que antes disso já existia preocupações, né, com essa questão da saúde, né, do trabalhador em si. Então Bernardino Ramazzini, através, né, dos seus estudos, né, da sua anamnese, com isso, pessoal, ele escreveu um livro, né, tá certo? E esse livro é denominado, ele tem como título A Doença dos Trabalhadores, isso traduzido para o português. E nesse livro ele catalogou, ou seja, né, ele descreveu 50 profissões e as doenças dessas 50 profissões.
Por esta razão, né, Bernardino Ramazzini ele é uma referência, porque esse livro dele é considerado um tratado de medicina ocupacional, certo? Isso de forma técnica, de forma mais científica. Antes dele, obviamente, já existia, né, essas preocupações com a saúde dos trabalhadores, certo? Então, ele escreveu esse livro, né, denominado a doença, né, dos trabalhadores, certo? E é um livro que, como eu já falei, que é referência, né, nessa área de medicina do trabalho, certo? Os estudos mais técnicos, e foi ele quem deu esse pontapé inicial, né? Que falava, né, que pesquisou e descreveu que o trabalho ele pode ou adoece o trabalhador, tá bom? A questão da Revolução Industrial, né, de 1759. Bom, a Revolução Industrial ela, né, mudou a forma de se produzir, né? Isso lá na Inglaterra, né? Nesse ano de 1759, a Inglaterra já se projetava como um país exportador de produtos industriais, manufaturados, etc. E aí surgiram as fábricas, né, as condições de trabalho, as doenças, e como a Inglaterra ela já se projetava, né, para essas questões de exportação e também a questão da industrialização em si, então começou que a população, né, trabalhadora começou a adoecer, certo? E aí os movimentos, né, de pressões externas de empresários forçaram, né, ao parlamento inglês a elaborar leis para que pudesse observar, né, essas questões relacionadas a riscos, a acidentes, a doenças, né, trazer limitações de idade, condições de higiene, né, dos locais de trabalho, como limpeza, lavagem de paredes, iluminação, certo? E assim sucessivamente. A Revolução Industrial ela foi importante, né, porque a partir dela começaram a surgir, de uma forma mais moderna, podemos dizer assim, as primeiras leis de proteção, né, à saúde do trabalhador. Questão de idade, né, para o pessoal começar a trabalhar, redução, né, de carga horária, por exemplo. Então as condições, né, de saúde e segurança do trabalhador, mediante mortes, acidentes ocorridos até então, eram evidentes, né? E aí, com essa pressão dos empresários, né, dos países também, né, pela questão da projeção da própria Inglaterra para o tempo, forçou, né, o parlamento a criar as primeiras leis. Então, em 1808, 1830, nós temos leis, né, que regulamentam essas questões de saúde e segurança do trabalho no interior, né, das fábricas, se é que podemos chamar, né, chamá-las assim. Ok, pessoal? Então, só para a gente observar aqui, então, a gente vai partir dos estudos de Bernardino Ramazzini, né, que foi um médico que catalogou 50 profissões, né, e relacionou essas profissões às doenças que os trabalhadores podiam adquirir nessas profissões, certo? Esse livro dele, chamado A Doença dos Trabalhadores, é considerado um tratado de medicina ocupacional ou do trabalho, e ele evidencia a relação trabalho-adoecimento, tá bom? A Revolução Industrial, né, foi muito importante, porque a partir dela surgiram, né, as primeiras legislações no que diz respeito à saúde e à segurança do trabalhador, certo? Então, como a gente está trabalhando uma base de promoção à saúde do trabalhador, então, né, nessa parte de medicina, certo? Aí a gente tem que passar por essa parte introdutória, para que a gente possa perceber como foi que isso se deu, certo? Ok? Continuando, a gente tem agora a questão da medicina do trabalho no nosso ordenamento jurídico, ou
ou seja, no Brasil, certo? E a medicina do trabalho no Brasil, obviamente, ela tem a parte governamental, né, que é o que a gente já viu, as políticas públicas, que a gente já estudou, como por exemplo a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, né, o ICEREST, que nós já vimos, a função e tudo mais, a questão da saúde no Brasil, como é que ela é tratada, né, quem tem direito a essas ações do ICEREST e tudo mais, então tudo isso nós já vimos em aulas passadas, né? E aí, para a gente continuar, nós vamos ter o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado, né, em Engenharia e Medicina do Trabalho. Esse SESMIT, minha gente, ele obviamente está presente na NR4, que tem o mesmo título, certo? Então, a NR4, ela traz esse SESMIT, que ele está dividido na parte de segurança do trabalho e a parte de medicina do trabalho, tá bom? Mas essas leis foram aprovadas, né, a partir de 78, por leis, por portarias, mas vamos ver aqui essa questão do SESMIT em si. Então, uma coisa que a gente tem que perceber nas nossas aulas, que fique claro para nós que somos, né, o que vamos ser técnicos e técnicas em segurança do trabalho, é a questão, né, da obrigatoriedade. Então, quando é que as empresas e quais empresas são obrigadas, né, a manter, formar esse SESMIT, certo? E a própria NR4, ela nos diz, pessoal, né, que as empresas privadas, públicas, órgãos públicos da administração direta e indireta, dos poderes legislativo e judiciário e que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT, manterão, né, de forma obrigatória serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Com qual finalidade, gente? Com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, se a gente parar para pensar, não são só as empresas privadas, né, que são obrigadas a constituir e manter em funcionamento esse SESMIT, certo? Então, as empresas públicas, né, e os órgãos dos poderes da administração direta, né, e indireta, do legislativo e do judiciário, desde que eles tenham empregados registrados, né, por CLT, ou seja, carteira assinada, que não seja concurso, por exemplo, elas estão obrigadas a manter esse SESMIT, tá bom? Só para ficar um pouco mais claro, as empresas privadas a gente já sabe, né, pessoal, que são os empresários em si. As empresas públicas são as empresas do governo, né, assim como os órgãos também. A administração direta vai estar relacionada, né, aos três poderes, né, o poder executivo, o judiciário, né, e a parte do administrativo também, certo? Então, esses três poderes aí, certo? As empresas públicas, gente, quando ela pode fazer um concurso, mas ela pode registrar o empregado, né, dizer lá no edital que vai ser por CLT. Então, se for por CLT, tem a obrigatoriedade de formar o SESMIT, tá bom? Certo? Então, a gente percebe que essas ações do SESMIT, elas são ações, né, que vão ser de forma obrigatória, mas ali no âmbito daquele estabelecimento, certo? Ok? Então, aquele estabelecimento vai formar o seu pessoal para trabalhar, né, a segurança do trabalho, promovendo a saúde e protegendo a integridade física do trabalhador, mas onde? No local de trabalho. Então, quais empresas, né, só para a gente perceber aqui, quais empresas estão obrigadas a constituir esse SESMIT de acordo com a norma regulamentadora de número 4? As empresas privadas, que nós já sabemos quais são, as empresas públicas, que são as empresas do poder executivo, né, tá certo? Né? São as empresas que são criadas por lei, tá, pelos governantes, é isso? Os órgãos também da administração direta. Quem é essa administração direta? O legislativo, né, o judiciário, certo, pessoal? Né? E essa parte da administração.
Bom? E a indireta? A indireta são as autarquias, que são as empresas que o poder, que o poder executivo cria para prestar os serviços do Estado, tá certo? As fundações, as autarquias, por exemplo, tá? Tipo o INSS, né? É uma autarquia, as universidades, que são fundações. Então são, digamos assim, órgãos criados pelo governo, tá certo? Para prestar os serviços que são devidos, né, ao governo em si. Então isso é administração indireta, bom? Então, tanto os órgãos da administração direta, né, os três poderes, como as empresas por eles criadas para prestar os serviços, né, à sociedade, se tiverem trabalhadores registrados, né, pela CLT, esses estabelecimentos, essas empresas, esses órgãos são obrigatoriamente estarão obrigatoriamente na condição de formar os seus SESMITs, tá certo? Ok? Então tem essa situação. Então uma empresa pública ou um órgão que possa, né, que tenha, melhor dizendo, empregados regidos por CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, certo? Eles estarão obrigados, bom, com essa finalidade em si, certo? Então, a gente observa que esse SESMIT é aquele núcleo, né? Tá certo? Né? De medicina do trabalho, de segurança do trabalho, que tem os profissionais que a gente vai ver mais à frente, certo? Que estão diretamente, né, ali com aquela missão de trabalhar a segurança do trabalho dentro, né, no seu ambiente de trabalho. Então são as ações, né, que o trabalhador, certo, ele vai receber. Lembrando que o SESMIT aqui, gente, engloba, né, duas partes, que a gente também vai ver posteriormente, mas só adiantando, né, que é a questão da segurança do trabalho, né, que é uma linha também, e a medicina do trabalho. O foco aqui da nossa aula, né, certo, é exatamente a questão da medicina do trabalho. Eu vou estar falando um pouquinho de segurança do trabalho também, porque o SESMIT traz, né, as duas situações juntas, tá bom? Mas a gente vai, nos próximos slides, nós vamos desmembrar um pouquinho mais para essa questão da medicina do trabalho, certo? Dúvidas, né? Posteriormente vocês terão, como já falei, um fórum aí que vocês vão estar questionando e eu vou estar respondendo para vocês posteriormente, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aqui. Os requisitos para a formação do serviço especializado, né, em engenharia, segurança e medicina do trabalho, né, presente lá na norma regulamentadora de número 4. Bom, a NR4, gente, né, intitulada de SESMIT, ela tem 2 anexos, certo? Além da parte textual em si, mas para o final da norma ela tem 2 anexos. E você precisa visitar esses anexos para você entender, né, como vai ser formado né, esse SESMIT de cada empresa, certo? Então, por exemplo, um primeiro elemento importante que a empresa deve observar e que provavelmente, né, vai ser o técnico, né, ou o RH, certo? Ou através de uma inspeção de um fiscal do trabalho, que vai informar dessa situação, né, da obrigatoriedade de formar esse SESMIT, né? Dizer que a empresa ela está precisando, mediante X requisitos, de um técnico em segurança do trabalho, de 2 técnicos e assim sucessivamente. Então o primeiro tópico, né, conforme está aí no slide de vocês, é a questão da gradação de risco da atividade principal do estabelecimento. No mesmo estabelecimento, pessoal, pode existir ou podem existir várias atividades, por exemplo, várias, digamos assim, serviços contratados, ou a empresa ela pode trabalhar com várias atividades em si, ou só com uma atividade principal, certo? Ok? Então, a gradação, né, do risco da atividade principal do estabelecimento, né, que o grau de risco ele vai de 1 a 4. Né? Grau de risco 1, vamos dizer assim,
risco de acidente mínimo. Grau de risco 2, esse risco de acidente vai aumentando. Grau de risco 3, já existe, né, um potencial mediano de se causar acidente, adoecimentos. E o grau de risco 4 significa dizer que os acidentes, as doenças podem levar à morte, podem ser incapacitantes e assim sucessivamente. Então a gente tem que perceber o seguinte: os graus de risco para determinar, né, a formação desse CERT vai de 1 a 4. Professor, e onde é que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar isso, pessoal, no quadro 1, anexo da NR4. Lá você vai ver o grau de risco, que vai ter um código, tem a descrição da atividade e tem o grau de risco, né? São 3 colunas que tem lá, certo? E lá você vai ver o nome da atividade econômica, tem um código, né? O nome da atividade econômica e o grau de risco. Então são, né, lá 3 colunas em si. É lá que você vai ver. Outra coisa, pessoal, de repente o empregador, desavisado ou não conhece, quem conhece é você, porque você quem está fazendo o curso de segurança do trabalho. Então, de repente, a empresa atingiu o número X, né, de empregados. E aí não necessita mais somente de um técnico. Necessitam de 2 técnicos, né? Vai necessitar de 2 técnicos. Então, vai caber a você, se a empresa for pequena, só tiver você, por exemplo, técnico, segurança do trabalho, visitar a NR4 lá no anexo 1 e 2 para informar o empregador que a empresa tem um grau de risco, por exemplo, 4, tem 100 empregados, por exemplo, e não é só mais um técnico de segurança do trabalho, são 2. Você não vai obrigar o empregador a contratar, mas você vai repassar essa informação para ele, certo? Por quê? Porque se você não repassar, ele vai dizer: eu tenho um técnico de segurança do trabalho que não, tecnicamente ele não está dando conta, né? Tá certo? Das funções, da atividade dele. Então, ele vai precisar dessa informação, certo? Um outro requisito que a gente tem que observar para a formação do CERT é o número total de empregados do estabelecimento. Então, o primeiro requisito é o grau de risco. Um segundo requisito é exatamente o número total de empregados do estabelecimento. Então, quantos empregados tem na empresa, na atividade principal? Geralmente as empresas têm só uma atividade, por exemplo, né? Mas se ela tiver várias frentes de serviço, aí você tem que fazer a somatória, certo? Então, quantos empregados tem no estabelecimento? Qual é o grau de risco da empresa? Então, você vai lá no quadro 2 agora e você vai ver quantos profissionais do CERT aquela empresa vai precisar, certo? Então, o primeiro requisito, grau de risco, né, da atividade principal do estabelecimento, né? Segundo requisito para a formação do CESBIT é exatamente o número total de empregados do estabelecimento. Com base nesses 2 requisitos, consultando o quadro 1, certo? O quadro 1 e o 2 da NR4, você consegue informar o seu empregador ou ficar sabendo até quantos profissionais do CESBIT aquela empresa, né, está necessitando para aquele ano. Tá bom? Esse CESBIT, gente, que é composto por um grupo de profissionais multidisciplinar, que a gente vai ver mais à frente, certo? Ele pode ser da própria empresa em si, certo? Pode ser uma empresa também que vai prestar serviço, tá, para a sua empresa, por exemplo, ou ele pode ser também de órgãos, por exemplo, do Sistema S, pode ser um CESBIT do SESI, por exemplo, que você contrata para esse serviço, porque para uma empresa pequena não vai ser nada interessante ela montar um CESBIT completo para atender um número, digamos assim, pequeno, né, de empregados. Então, a maioria das vezes a empresa ela vai ter o técnico em segurança do trabalho, 1, 2 ou 3, e a parte, né, dos outros profissionais, ela vai firmar contratos com, né, empresas que prestam esse tipo de serviço, ou até com esses órgãos do Sistema S.
por exemplo, certo? Então a gente pode perceber que o SESMIT, né, não obrigatoriamente ele é só, né, da empresa em si, ele pode ser, você pode contratar um SESMIT de fora, sobretudo essa parte de outros profissionais. O técnico não, né? Ele é mais contratado da empresa em si, mas, né, a empresa, se quiser, ela pode contratar também, certo? Ok? Então o SESMIT pode ser da empresa ou de empresa prestadora de serviço, inclusive o tópico está repetido aí. Mas o que é que a gente tem que perceber nesse, né, assim, de forma imediata, né? A questão dos requisitos para a formação do SESMIT, tá bom? Que vai ser o grau de risco da atividade principal, só resumindo aqui para vocês, que está aí, né, na lâmina de slides, né, o grau de risco da atividade principal, que vai de 1 a 4. E o que isso significa dizer? Quanto mais próximo do número 4, maior é o potencial de ocorrer acidentes graves e doenças ocupacionais severas, tá certo? De ocorrer acidentes graves. Então, o número total de empregados do estabelecimento e o SESMIT, ele pode ser terceirizado, tá certo? Ou pode ser da própria empresa em si. Então a gente vai fazer um intervalozinho, tá? Pra gente tomar água e em seguida a gente volta.